Bom, pessoal, tá aí o exercício do trem. Uma curva numa linha férrea deve ser traçada em círculo. Qual a medida R, né, ou a medida do raio, que descreve que deve ser dada ao círculo para que os trilhos mudem 15 graus de direção numa distância de 150 metros? Bom, aqui o ideal é que a gente faça a mudança desse trem, né? Que a gente descreva aí a mudança do trem. Então eu preciso criar o desenho. Então vamos lá. O trem, eu tenho aqui uma linha férrea. Esse trem, ele vem aqui, né, nessa linha. Eu juro que isso aqui é o trem. É de extrema importância que você desenhe o trem. Então o trem vem aqui na linha férrea. A curva que ele vai fazer, essa curva deve montar um ângulo aqui, ó, de 15 graus. Tá? A curva, ela vai formar um ângulo de 15 graus. E essa curva ela é em círculo. Então, quando ele fizer essa curva de 5 graus, ele vai projetar aqui como se fosse uma circunferência. Não vou desenhar toda a circunferência, aqui é só uma ilustração. O trenzinho veio aqui, virou 15 graus e ele faz essa curva em forma de círculo. E essa curva inteira, ele tem que fazer o trajeto da curva dele numa distância total de 157 metros. Então eu preciso saber aqui, ó, o raio, ele só falou que é medida R. Qual deve ser a medida R do raio para a gente conseguir fazer essa curva? Então, o que eu estou querendo? O raio, né? Eu preciso dessa medida aqui. Qual é o raio? Então está descrito aqui, ó, um arco de circunferência. Qual a formulazinha que a gente já estudou, né? Para eu achar o arco, eu vou fazer o meu ângulo, né? Vou chamar aqui o ângulo θ, é igual o comprimento da circunferência dividido pelo raio. E aí a técnica do triângulo que nós falamos, né? Eu consigo jogar ele dentro do triângulo assim, ó. Aqui está o meu ângulo, que tem que ser dado em π radiano, em radiano. Aqui em cima eu vou colocar o L, que é o comprimento da circunferência. Nesse lado aqui eu vou pôr o raio. Quando eu multiplico os dois, eu acho o de cima. Se eu divido o de cima por qualquer um dos dois de baixo, eu encontro o lado que falta. Então aqui eu preciso descobrir, preencher essa tabelinha para fazer os cálculos. Então quais as informações que eu tenho de acordo com o triângulo? Vamos escrever aqui, ó. Vou pôr o triângulo aqui e vamos ver o que eu tenho. Eu sei que a curva deve acontecer em uma distância de 157 metros. Então, o comprimento do arco é 157. Eu vou pôr aqui, ó. Eu sei que essa curva ela tem uma angulação de 15 graus. 15 graus tem que ser colocado aqui. E aqui é o raio. Só que tem um detalhe, esse 15 graus eu preciso dessa informação em radiano. Eu não posso colocar 15 aqui que vai dar errado. Primeiro eu tenho que transformar esse 15 em radiano. Como eu faço essa transformação? Vamos aqui, ó. 180 equivale a π. Então 15 equivale a x. Faço a regra de 3 ali, ó. 180x é igual a 15 vezes π. 180x, aliás, vamos direto, né? X é igual a 15π sobre 180, certo? Bom, 15π sobre 180. Para ficar mais fácil, simplifica isso daqui, ó. Vamos pegar só o 15 e o 180. 15, 180. Aqui é 15π, mas eu vou primeiro simplificar. Se eu dividir em cima, vamos por parte, por 3 e aqui por 3, eu vou ficar com 5 sobre 60.
Ainda posso dividir? Vou dividir por 5 agora. 5 e 5. Então 5 dividido por 5 deu 1. 60 dividido por 5 dá 12. Então eu fiquei com 1π sobre 12. Eu tenho isso aqui, ó, π sobre 12. Tá? Simplificação de fração. Quando a gente fala que precisa revisar isso aqui, ninguém quer assistir às aulas complementares. Mas olha aí, ó, a fração te pegando. Precisa estudar isso aqui. Volta para cá. Significa que esse ângulo aqui não é mais 15. Agora eu uso π sobre 12. Ó. Então eu tenho aqui, ó, 157 dividido por π sobre 12. Isso aqui vai me resultar no raio. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 157 dividido por π sobre 12. Quando não tem nenhum número aqui embaixo, eu vou escrever 1, só para transformar os dois em fração, para ficar melhor aqui visualmente. Divisão de frações. Não adianta você estudar a circunferência se você não lembra o que é isso. Olha a aula complementar que você não quer ficar. Bom, como que eu divido fração? Mantenha a primeira fração. 157 sobre 1. Troca dividido por vezes e inverte a segunda fração. O 12 vai subir e o π desce. Agora eu vou multiplicar isso aqui. Multiplicação de frações. 157 vezes 12, isso aqui vai me dar 1884. Dividido por π. Então, 1884 dividido por π. Nós sabemos que o π é uma dízima, né? Como o problema ele não me sugeriu em parte alguma quanto eu devo considerar para π, então eu posso simplesmente indicar essa resposta como 1884 sobre π. Mas eu posso ir além. É comum arredondar π para 3,14. Então eu posso chegar aqui e fazer assim, ó. 1884 divido por 3,14. Eu sei que é uma dízima, mas eu estou usando esse arredondamento. Então isso aqui, ó, eu diria que vai ser aproximadamente 600 metros. Então tá aqui, ó. O conceito básico para eu achar a raio, comprimento da circunferência ou o ângulo. O triângulo que é usado muitas vezes em física para cálculo de velocidade média, potência e outras coisas, né? Isso aqui ajuda a gente a lembrar qual operação eu preciso fazer. E operações com fração, regra de 3 e operação com fração. Então não tem como fugir desses assuntos. Eu preciso dominar essa ideia das operações com frações, eu preciso conhecer bem a regra de 3. Sempre você vê falando aí, quando não se sabe o que fazer, tente uma regra de 3. É claro que isso é uma brincadeira e é dito isso porque ela aparece em muitas situações. Então, isso aqui precisa saber. Operações com frações aparece dentro de outros contextos, né? Nós achamos que, o professor vai falar assim, calcule, e aí vai te dar duas frações ali, somando, ou multiplicando, dividindo, mas não é assim que acontece. Ela vem contextualizada, então a gente precisa conhecer para na hora que ela aparecer ali, saber resolver o problema. Bons estudos aí!